Olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula do ABAP Fox. Beleza. Pessoal, é o seguinte, hoje, ou melhor, neste vídeo, nós vamos dar uma olhada no escopo global do que a gente vai ver quando a gente está falando de orientação a objeto. Aqui na nossa página fofa, se a gente entrar aqui na grade do curso, nós vamos carregar aqui a grade do curso, certo? Essa grade ela acabou mudando desde o do início do curso ABAP Fox, e conforme eu estou até estruturando todo o curso, pode acabar dando uma pequena mudada, mas no escopo global é isso aí. Então vamos aqui em orientação a objeto. Isso aqui é o que a gente vai ver, certo? Então, orientação a objeto. A gente tem classes locais, globais, interfaces, método estático versus a classe estática versus a classe instanciável e todas essas outras questões. Certo? Então, tudo isso aqui nós vamos ver. Certo? Isso aqui é só para vocês terem ideia como é que é o curso, como é que ele está dividido, como é que é o grupo de estruturação dele, tá bom? Então, agora vamos começar com a segunda parte. Nessa parte a gente vai brincar bastante com a questão da herança. Como é que ela funciona e como é que a gente consegue tirar bons proveitos dela. Então vamos criar a nosso segundo report, POO, que é Programação Orientada a Objeto. Herança. Vamos colocar aqui nosso pacote e a request que vocês vão mandar para mim, certo? Então vamos lá, olha que legal. A questão de herança, ela funciona da forma que a gente consegue herdar características e atributos e métodos da classe na qual a gente herdou. Então, é mais simples do que parece. Vamos fazer uma seguinte questão. Vamos dizendo que a gente queira criar a partir da parte abstrata, da parte de abstração do objeto, referenciando ao mundo real. Então, vamos supor que a gente queira criar objetos felinos, ou seja, leões, e para isso a gente vai partir de uma herança acima da questão de todo gato, todo leão, ele é um felino. Então, primeiro vamos criar a classe felino. Então, toda criação de classe, ela tem o mesmo padrão. Nós temos uma parte que é a definição e uma parte que é a implementação. Nessa parte de definição, a gente vai colocar todos os atributos, certo? Os métodos aqui nessa parte. Então, nós vamos definir quais são os métodos ou os atributos que são globais, que são públicos, que são privados e que são protegidos, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar nessa questão de abstração. Então, public section, private section, protect section. Então, aqui nós temos as três visibilidades. A visibilidade pública, a privada e a protegida. Como é que funciona isso? No mundo da abstração do objeto, a gente pode pegar a questão do felino. Quando a gente olha para um felino, nós temos alguns atributos que a gente olha e a gente percebe. Na questão de atributos públicos, ou seja, são atributos que não necessariamente precisam de uma interface para a gente resgatar essa informação.
Então, se a gente olha para um felino, nós já conseguimos direto, por exemplo, a cor dele. Então, vamos colocar aqui um atributo cor, data M, que a gente está usando aqui. Nesse escopo de variável, vale sempre ponderar para vocês que para cada cliente, para cada lugar onde você está fazendo o desenvolvimento, tem-se um padrão de nomenclatura. Neste caso, eu estou usando a nomenclatura que eu uso para a empresa onde eu trabalho, e que é uma nomenclatura que eu acho que ela é mais clara. Então, atributos de classe, nós colocamos M. Legal? Então, vamos colocar aqui M cor, type, char10. Legal. Então, quando a gente olha para um felino, só de olhar para ele, a gente já tem a cor. Legal? Outra coisa que quando a gente olha para um felino, a gente vai ter, que é a questão do, digamos, o peso. O peso já precisaria, por exemplo, de um método para pegar isso aí. Então, não é algo que você, olhando para ele, você consegue, né, assim, gratuitamente. Se você quiser saber o peso de um felino, você vai ter que pesar ele. Para você pesar um felino, você vai precisar de uma ação para fazer isso. Ou seja, a ação é um método. Então você vai precisar utilizar um método para pesar o felino. Então ele já não é algo tão gratuito assim como olhar. Então vamos colocar aqui. Agora tem uma questão bem interessante. Nós temos a seção privada. Opa, a seção privada é onde a gente faz coisas feias. E a seção protegida. Qual que é a diferença das duas? Essa aqui, a pública, nós conseguimos resgatar ela fora da classe. Então, com o objeto instanciado, a gente consegue gratuitamente esse atributo. Porém, o privado e o protegido, a gente só consegue através de métodos. Ou seja, dentro da classe, a gente consegue ver essas variáveis. Conseguimos ter acesso a estas variáveis. Porém, se a gente estiver fora, a gente não consegue. Então, qual que é a diferença da visibilidade protegida e da visibilidade privada? Isso aqui faz sentido quando a gente tem herança. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente herdar da nossa classe gatinho, nossa classe leão, quando a gente herdar dessa classe felino, nós só vamos conseguir ter acesso ao que é protegido. E ao privado não. Por quê? Isso aqui é uma definição da orientação objeto. Porém, a orientação objeto ela parte da abstração. O que a gente quer dizer com isso aqui? Quando a gente herda um atributo, nós estamos herdando e podemos ter autonomia nesses atributos. Por exemplo, se a gente está colocando aqui, criando uma classe leão, o leão ele herda os atributos da classe felino. Porém, tem alguns atributos que a herança faz com que ele não possa mudar. Por exemplo, se a gente tiver aqui um atributo aqui, ó, data mDNA, type, sei lá, char10. Sei lá como é que seria uma variável DNA. Mas essa variável aqui, esse atributo dos felinos, quando a gente herda, nós não podemos mudar. Por quê? Porque se a gente está herdando de um felino, ele vai ser sempre um felino. E essa característica do DNA, que define o fato dele ser um felino, certo? Na cadeia de DNA dele tem alguma formação que define que ele é um gatinho, a gente não pode alterar. Então, nesse carinha aqui, ele tem que ser privado. A gente não pode alterar esse safadinho. Porém, na seção protegida, que ele vai ser um atributo onde você não vai ter acesso além da interface, nós podemos mexer. Por exemplo, olha que interessante. Nós temos isso aqui é bem legal porque dá uma ideia bem interessante dos atributos que você não tem acesso por fora e que a gente só consegue ter acesso através de uma interface.
Olha que legal. Vamos colocar esse atributo aqui. Não, quer ver? Língua. Língua não. Vou colocar. Bom, esse é um atributo. Essa variável ela é bem clara, mas ela é meio fininha. Mas ela é fofinha. Vamos ver. Type. Tá vendo isso aqui, ó? Essa variável. Olha que fofo. Ela é uma variável, ela é um atributo que está dentro do felino. E cada felino vai ter um tipo de atributo desse, certo? Porém, a gente só toma conhecimento desse atributo através de uma interface, que é a rabinho, certo? Vou colocar até um asterisco aqui, ó, que vocês vão ver. Se a gente aproximar bastante, vocês vão entender, ó. Tá vendo? Rabinho. Através desta interface do rabinho, nós vamos ter acesso a este atributo aqui. Só que ele é um atributo que muda conforme a espécie de felino. Então, se a gente tem um leão, a gente vai ter certas características para esse atributo. Se a gente tem um gatinho de estimação, um outro atributo. Porém, o DNA, tudo bem que o DNA, assim, ele vai mudando, mas a característica principal que define o felino, aquela cadeia de DNA que é constante para todos os felinos, ela vai ser sempre igual. Então a gente não consegue alterar, a gente nem pode alterar, porque senão nós deformaríamos ou criaríamos um felino mutante. E não é essa a ideia. Então isso aqui dá claro a questão da interface. Então você olha para um gato ou para um felino e você não tem ideia do que está ali dentro. Para você conseguir acesso a este atributo, você teria que ou rasgar ele no meio, certo? O que não é muito interessante, ou ir através de uma interface, que é o rabinho, para chegar nesse atributo fofinho. Então é isso que dá uma ideia bem interessante de como a abstração ajuda a gente a criar um objeto ou a criar uma programação que faça quase um espelho com a realidade. Isso aqui vale para a gente também. Então, uma outra coisa, por exemplo, é que isso aqui ele fica bem claro, né? Então vamos deixar assim. Então, por exemplo, aqui a gente tem a cor, M, cheiro, type. Vamos colocar um atributo para o cheiro também, certo? Isso aqui é algo que não precisa de interface para a gente chegar. Então, uma coisa pública. Uma questão privada, que é o DNA. E atributos protegidos. Vamos colocar um outro atributo. M. Um atributo tipo sanguíneo. Sangue type. Isso aqui é algo que muda, que não é constante, e só que a gente não consegue olhando. E, por exemplo, também M, peso, type, I, M, doença. Então, essa é a ideia. Legal? Bacana. Vamos colocar aqui. E vamos colocar também os métodos. E o método, que é a ação, ele tem o mesmo escopo de visibilidade. Olha que interessante. Nós temos um método que ele é público, ou seja, utilizando sempre a abstração de objeto, a gente pega um felino, olha para ele. Digamos que a gente queira, por exemplo, pegar esse atributo aqui. Este atributo, ele está interno, certo? Está lá no intestino. Só que a gente não, olhando para o gato, a gente não consegue pegar esse atributo. Porém, ele tem uma interface na qual possibilita conhecermos este atributo fofo. E através de qual método o nosso felino
mostra para a gente, graciosamente, este atributo. Agora, olha que interessante. Esse atributo, ele é um atributo público. Por quê? Porque olhando, nós sabemos que onde está essa interface, que é quando o gato está indo, nós olhamos esse atributo, certo? Vou colocar uma fotinho para ficar bem claro para vocês. Então, este methods, quando a gente vai declarar um método, ou seja, declarar a definição de um método, nós colocamos este S aqui. Método. Vou colocar um nome mais bonito. Então, esse método ele é público, certo? O nome polido, estou usando o nome polido, bonitinho, certo? Poderia colocar outro. Então, esse método, ele tem o que de interface? Exportando e pup, type char10. Então, opa. Bom, foi abandonado pelo meu mouse. Então, nós temos esse método que ele é... Deixa eu ver o que está reclamando aqui. Ah, então, existe uma ordem certa para você colocar essas seções de visibilidade. Tá, a privada é a última. Privated. Legal? Então, vamos implementar nosso método. Method. Aqui não tem mais o S, certo? Porque é a implementação do método. Legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar igual M. Vamos ver o que tem aqui. Bacana. Então, olha que interessante. Através deste método, que ele é público, porque ele é uma ação que o felino faz e que todo felino faz, ele vai trazer um atributo que está privado, mentira, que está protegido, e vai passar para fora. Legal. Agora, vamos dar um exemplo de um método que não seja público. Então, vamos colocar aqui methods. Vamos colocar por exemplo, ou vamos colocar digerindo. A digestão acontece no nível interno, então a gente não tem acesso. Ele é protegido por quê? Porque cada felino tem a sua particularidade no sistema digestivo. Então, para cada um, existe essa alteração e o método protegido permite que quando a gente herde, a gente vai ver daqui a pouquinho, nós consigamos mudar o método. Isso é o polimorfismo. Legal? Então, digerindo. Aqui eu não vou colocar nenhuma assinatura. Ou seja, o que é uma assinatura? Assinatura são os padrões, são os parâmetros de entrada e saída. Então, esse método público tem na sua assinatura um parâmetro de saída. Legal? Neste método que ele é protegido, ele não tem assinatura, ou seja, não tem nenhum parâmetro de entrada ou saída ou changing, nenhum parâmetro. E vamos colocar aqui um método que, no caso, fosse privado, ou seja, que todos os felinos fazem, que não dê direito a polimorfismo, ou seja, que os seus filhos que herdem esta classe não consigam mudar. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo, metabolismo, metabolizando. Eu não vou colocar assinatura, vou colocar ele só mais para mostrar isso. E vamos agora
implementar esses métodos. Metabolizando. No método metabolizando, vamos colocar um write, pontos barra, format, color, 3, format, color, off. Então temos aqui, o que ele está enchendo o saco aqui? E vamos colocar o método digerindo. Vou copiar isso aqui. Esse format color ele vai dar uma cor bacaninha aqui quando a gente der o write. Então, o digerindo acontece internamente, certo? Legal. Então, aqui a gente tem 3 formas, a gente colocou 3 métodos, um método para cada seção de visibilidade. Então, o metabolismo nós estamos colocando como se ele fosse padrão para todos os felinos, uma característica atrelada à geneticidade. Olha que chique. Nem sei se existe essa palavra. E toda essa questão que define os felinos, como o DNA. E temos esses outros fofinhos aqui. Nós podemos colocar, nós podemos descobrir o DNA do felino? Podemos. Então vamos colocar aqui um método teste DNA. Exportando. Fechar 10. O teste de DNA, se a gente fizer um teste de DNA no felino, vamos descobrir qual que é o DNA dele. Porém, esse teste ele é feito extraindo sangue. Ou seja, a gente pega uma seringa, enfia lá no gato e pega e faz o teste de DNA. Para fazer isso, ele tem que ser público, para a gente conseguir ter acesso a este atributo. Então, olha que interessante. Através desse método público de fazer um teste no gatinho, certo? A gente pega o gatinho, pega uma seringa, enfia assim na garganta dele, tira todo o sangue e faz o teste de DNA. Então, a gente tem uma atuação direta. Nós vamos ter acesso a um atributo privado que não muda conforme a gente faz a herança dos nossos descendentes de felino. E temos acesso a essa variável que ela é privada. Legal? Então, através desse carinha aqui, a gente pega esse atributo. E a gente consegue também colocar outros atributos. Por exemplo, aí digamos... Acho que já está claro, né? Aí tem que fazer um para cada um. Beleza. Vocês entenderam, né? Beleza, deixa eu testar a interface aqui. Esse teste de DNA, ele não foi implementado, então vamos colocar aqui. E vamos fazer... Legal. Isso aqui que a gente fez é parecido com aquele types. Isso aqui, dessa forma que foi feita, não serve para nada. Porque quando a gente declara data e methods nesta classe, nós estamos declarando um modelo. Mas a gente não consegue efetivamente utilizar o modelo. Para isso, a gente precisa declarar. Então, vou colocar aqui. Data, global object, felino, type, ref, to, LCL, felino. Então, o type ref2 é uma referência que se faz a objetos. E nós estamos criando, olha que legal,
No vídeo de introdução, nós vimos que existe na abstração, aqui, ó, abstração, nós temos três, na verdade são 4 pilares básicos. Não, na verdade, desculpa, na abstração nós temos 3 vertentes. São o nome dele, o que define ele univocamente no sistema, que é o nome do objeto. Nós temos os atributos, nós temos as ações, que são os métodos. Certo? O nome do objeto, na abstração, é este cara aqui. Porque se a gente tentar declarar 2 objetos com o mesmo nome, por exemplo, fizermos assim, ele vai chiar, porque ele nem vai saber com qual das variáveis nós estamos nos referindo. Então, este carinha aqui, ele é unívoco. Os atributos são esses carinhas aqui que a gente está declarando. E os métodos são as ações que são feitas. No caso, a gente não vai usar exatamente este objeto, porque nós queremos utilizar os objetos que são herdados dele. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Se a gente tentar ativar, verificar a sintaxe, nós declaramos primeiro o felino aqui, type refer to esta classe. Porém, a ordem em que o código foi digitado causa um erro lógico. Neste momento, nessa linha aqui, o compilador não sabe o que é este carinha, ou seja, que classe é esta. Então, ele vai falar que esse type refer to aqui é um tipo desconhecido. Por quê? Porque ele está aqui embaixo. Aqui nós temos 2 formas de resolver. Pegar esse trecho do código e colocar depois de tudo isso, ou, respeitando aquela forma que a gente sempre coloca de declarar aqui e depois na sequência, nós conseguimos fazer uma forma que o compilador veja as definições depois e passe a considerar elas antes, de forma que ele faça que todo esse trecho de código aqui, ele finge que está aqui. Quer ver? Class. Olha que legal. Eu peguei esta classe e disse para o compilador, pega a definição no código que está nesse lugar aqui, que está em algum lugar aqui, e traga ela para cá. Isso vai fazer com que ele pegue todas as definições da classe e instancie ela aqui. E quando ele chegar aqui, através disso, ele vai dar que está tudo aqui. Porque ele pegou a definição e trouxe antes dela efetivamente acontecer. E a gente consegue declarar aqui. Legal, vamos deixar esse objeto aí. E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos declarar a nossa classe de leões. Class LCL Lions Type Definition. End class. Class. End class. Legal. Então, temos a nossa classe leões, que neste modelo aqui, da forma que a gente fez, ele não tem nenhuma ligação com a nossa classe felinos, certo? Como é que a gente diz para a criação da classe que ele está herdando todas as características de uma outra classe, de uma classe superior? Nós fazemos assim. Herdando de LCL felino. Olha que difícil. Dessa forma, eu vou deixar bem assim aqui, ó. Deixar sem nada. Sem nada. Então, só criei a classe aqui, deixei ela vazia e disse para ele, ó, herda tudo dos felinos. Beleza. Então, vamos voltar aqui para cima e vamos declarar data. Colocar leãozinho. Type refer to lions.
ele vai chiar de novo porque a definição e implementação da classe Lions está lá embaixo. Aqui ele não sabe o que é. Vamos fazer da mesma forma. Vamos deferi-la. Sei lá se é isso o nome. Antes. E ele vai achar que está tudo ok. Na verdade, está tudo ok. Certo? Então, olha que interessante. Nós tivemos um trabalho muito maior definindo a classe felino e implementando ela e colocando parâmetros, todos esses atributos e métodos aqui. E quando nós declaramos um objeto, uma classe leões, nós chupinhamos todo aquele trabalho que nós já tivemos aqui através desta linha. Bacana, né? Então, dessa forma, nós temos todos os atributos e métodos herdados. Então, vamos brincar um pouquinho com esta questão de atributos herdados. Vamos colocar aqui initialization. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Create object leãozinho. Quando nós fizemos isto aqui, nós criamos uma instância do objeto. Então, deste ponto para frente, esse objeto verdadeiramente existe. Daqui para trás, ele é inicial. Quando o objeto é inicial, é como se ele fosse só um protótipo e não estivesse efetivamente vivo. Então, ele é um objeto que está com as características da classe que ele herdou, da classe que foi feita a referência, mas sem esse create object, ele fica inicial e a gente não tem acesso a ele. Então, aqui neste objeto aqui, que ele está herdando os atributos dos felinos, nós conseguimos, por exemplo, acessar os atributos públicos. Quais são os atributos públicos? Temos a cor e o cheiro, certo? Então, por exemplo, M, cor. Olha que legal. Aqui no caso, nós não atribuímos nenhuma cor e nenhuma... Nós não atribuímos nada aos atributos dele, certo? Isso é... Então, nós podemos aqui atribuir, em vez de dar um write, vamos atribuir para este objeto um valor. Nós podemos atribuir dessa forma, porque ele é um atributo público. O que mais que ele é? Tem um atributo público. Cheiro. Vamos colocar fedido. Então, nós criamos o nosso leãozinho e atribuímos valores aos atributos públicos dele. Legal? Agora, olha que interessante. Nós temos esses dois métodos que são públicos. E temos esses atributos protegidos e privados. Vamos tentar acessar esses carinhas aqui. Right, ou por exemplo, vamos tentar atribuir coisas para ele. Quando nós fizermos essa tentativa, ele vai falar que este atributo é desconhecido. É desconhecido para ele porque ele foi lá e tentou achar nos atributos públicos. Como ele não achou, para ele é desconhecido mesmo. Como o DNA é constante, aqui na nossa brincadeirinha, vamos colocar aqui value
Pronto, o DNA nosso. Então, tentar atribuir ou dar um write neste atributo é inútil, porque esse atributo está privado. Então não tem problema. Mas através de um método, call method. Qual método? Tem que ser um método público para acessar ele de fora. Então, nos métodos públicos, nós temos estes dois. Vamos pegar o DNA. Importando. Eu vou declarar este carinha aqui. Vamos colocar write. Então, vou colocar um ponto de parada aqui. Executar. Então, olha que interessante. Antes de dar o create object, o objeto é inicial. Se a gente tentar acessar qualquer atributo, qualquer coisa deste método, sem ele ter sido inicializado com o create object, ele vai dar dump e vai dizer no dump que o objeto, que foi feita uma referência ao objeto inicial. Então, vamos dar um create object e quando a gente passar essa instrução, ó que legal, ele deu vida ao objeto. Legal. Então, tanto a cor como o cheiro, ele vai conseguir setar aqui. Se a gente entrar no objeto, olha que legal. Aqui nós vamos ter o objeto criado e a herança dele. Então, ele já herdou do felino. E aqui tem a cor, o cheiro, que são atributos públicos, atributos protegidos e atributos privados. Então, no privado, aqui, ó, a visibilidade já coloca um vermelho, que é algo que você só vai poder, digamos, consultar, mas nunca alterar. E esses carinhas aqui, que você tem essa possibilidade de alterar o método ou esse atributo. Legal? Então, através deste método aqui, nós vamos conseguir o DNA dele. Vou dar um F5, ele vai entrar. Olha que legal. O método, ele está lá. A gente só consegue acesso através de uma interface, que no caso é o teste de DNA, ou seja, uma ação. Ele vai retornar para a gente o DNA. Vamos voltar aqui, ele mandou para fora o DNA e vai exibir para a gente. Então, olha que interessante. Na nossa implementação de uma outra classe, herdando, nós não fizemos praticamente nada. Nós só colocamos aqui a definição e a implementação. Deixa eu ver se ele funciona sem implementação. Olha que bacana. A gente só precisa colocar o quê? A definição. E a gente consegue usar todo o objeto, com tudo aquilo que foi feito, colocando só essas duas linhas. E isso é a vantagem da orientação a objeto. Nós conseguimos reaproveitar o código. Se você já teve todo o trabalho para criar uma classe com essa abstração, com esse relacionamento, quando você herda, você já tem tudo pronto. Legal? Então, vamos colocar aqui alguma outra coisa. Por exemplo, no método metabolizando e digerindo, nós temos aqui o método digerindo, que é protegido, e o metabolizando. Metabolizando é igual para todos os felinos, só que o digerindo não. Então, olha que interessante. Nós podemos colocar aqui call method, leãozinho, digerindo. Errei aqui, digerindo.
Olha que legal. Tanto o método digerindo como o método metabolizando, eles não são públicos. Então eu não consigo ter acesso de fora. Ele acontece interno, no caso do animal, tanto a digestão como o metabolismo. Então o acesso direto não é permitido. Ele só é permitido através de, por exemplo, um método público. E os métodos públicos que a gente tem aqui são... Meu mouse deu problema, então eu estou acessando pelo touchpad aqui, está meio ruim. Cadê? Ó, nós temos este método público e este. Este aqui a gente já utilizou para fazer o teste de DNA no nosso animal, no nosso leão. E este aqui é o método público que está aqui. Mas olha que legal. Olha que interessante. Para fazer este método acontecer, este método aqui foi necessário. E este método aqui, pelo fato dele ser protegido ou privado, no caso, ele só pode ser executado internamente na classe. Nós sabemos aqui que o método digerir é um método que acontece internamente. Ele não é público. As pessoas, por exemplo, olham para você, eles não sabem eles sabem que está acontecendo uma digestão, mas eles não conseguem ver nenhum atributo dessa digestão, nem como ela está acontecendo, porque ela é interna, ela é protegida ou privada, certo? Então, essas duas visibilidades têm essa característica. Só que existe um método que ele é público e que ele acontece e a gente tem acesso a ele. E para acontecer esse método, ele usa exatamente um método que acontece internamente. Então, para este método acontecer, este aqui precisa ocorrer também. Só que a chamada dele internamente não tem problema, porque ela só tem essa visibilidade dentro da classe. E olha essa referência aqui, mi. Quando a gente usa essa referência no ABAP, nós estamos nos referindo exatamente a essa questão de essa reflexão, ou seja, o objeto referenciando a ele mesmo. Então, com o método me, é exatamente chame o método digerindo, mas o meu método. Legal? Se a gente tirar esse cara, talvez ele... Se a gente tirar o me, ele também consegue entender que você está chamando o método da própria classe. Mas assim fica extremamente mais elegante de fazer. Então nós temos aqui, ele vai digerir e vai mandar isso aqui para fora. Então vamos chamar esse método. É o método importando e pup. Vamos declarar esse gpup aqui. No caso, como a gente não atribuiu nenhum valor para este atributo, coisa que a gente não pode fazer exatamente aqui, por quê? Porque esse carinha aqui, ele varia para cada espécie de felino. Então nós não poderíamos colocar um valor igual para todo mundo, senão nós ficaríamos no caso do DNA. Mas vamos colocar um método aqui. Vamos deixar assim por enquanto, certo? Então quando a gente fizer executar esse método, não, vai perder o sentido. Vamos colocar um método aqui, vamos colocar, set importando
char10. Então, para a gente ter um acesso a um atributo privado ou protegido, nós precisamos de uma interface e de uma ação, certo? Então, quando a gente criar esse carinha aqui, criamos esse carinha aqui, nós setamos os atributos públicos. Essa forma de setar atributo é só para mostrar como a gente tem acesso a atributos públicos. Mas geralmente nós colocamos esses valores através de um método ou através daquele método constructor. Mas vamos com isso depois. Call method set. Olha que interessante. Quando temos apenas um parâmetro na assinatura, ou seja, assinatura são os parâmetros da interface que a gente passa aqui no método. Quando temos apenas um parâmetro de importação, nós podemos colocar aqui direto. Então, o que ele vai fazer? Aqui ele está chiando porque nós não implementamos o método. Vamos implementar o nosso método. Nós podemos colocar assim ou podemos colocar aquele mi também. Ó. Fica bem bonitinho. Legal. Então, quando tem só um parâmetro na assinatura do método, nós podemos colocar direto o valor dela. E fica bem legal a forma como o código começa a se apresentar. E essa é uma das coisas que eu gosto muito na orientação a objeto. O código fica muito bonito. Então, setamos o valor deste atributo, certo? Então, nós fizemos o teste de DNA no nosso leãozinho, e agora vamos pegar este método para resgatar este atributo. No caso, esse aqui ele é ele é protegido, certo? E este método digerindo. Legal. Então, chamamos aqui, vamos usar um F8 e alimento digerido. Percebem que a formatação, o format color, faz essa questão aqui. Ó. E a gente tem que colocar o write também. Write. Poop. Então, aqui é o DNA, aqui é o alimento digerido e aqui é o resultado. Ou seja, depois dele defecar, nós teremos o produto dele e vai ter um milho. Então, tem alguém alimentando o gato com milho. Isso é muito interessante. Legal. Porém, essa forma esse método, nós estamos utilizando direto da classe herdada. Só que no caso do leão, esse método ele tem algumas variações. E como é que a gente vai colocar essa particularidade na questão do nosso leão? Nós vamos fazer o seguinte. Isso é o atributo de polimorfismo. Quando nós vamos mudar alguma questão da herança, ou seja, quando nós vamos realmente fazer o polimorfismo, nós precisamos dizer para a classe onde está a definição que nós vamos mudar essa classe. Então, nessa classe que é protegida, aqui ó, essa classe aqui, digerindo, ela ocorre de forma diferente. Ela não ocorre desta forma aqui. Ela tem uma pequena diferença. E nós vamos modificar essa diferença. Então, vamos aqui na nossa classe leão, methods, digerindo. Então, olha que interessante. Na mesma visibilidade, ele tem que seguir a mesma visibilidade do
do objeto que ele está herdado, porque ele não pode, a herança do objeto não pode mudar a visibilidade. Não é porque você herdou a sua classe leões, herdou de felino, que você pode, por exemplo, colocar isso aqui, ó, public. Ele não vai deixar. Por quê? Porque não é porque você herdou que você vai pegar a digestão e colocar para fora. Isso aqui não existe. Então ele tem que respeitar a visibilidade do caso do método. Legal. Então, quando a gente coloca este comando, esse statement aqui, redefinition, nós estamos dizendo para o compilador que vamos redefinir o método. Legal. Só que a redefinição do método, ela tem algumas limitações. Quando nós redefinimos o método, nós não podemos mexer na interface, ou seja, na assinatura. Por quê? Imagina esse método aqui, ó. Este método. Não é porque nós herdamos dessa classe que a interface vai alterar. Ou seja, não é porque nós temos uma classe leão que herda do felino. Não é porque nós herdamos ele que nós podemos tirar essa interface, que é o rabinho, e colocar alguma outra coisa. Então, nós estamos transformando o nosso felino em um Android. Sei lá, colocar dois rabinhos. Ou qualquer outra coisa. Isso não existe porque você está modificando totalmente e você está rompendo a questão da abstração. Isso não existe no mundo real que nós conhecemos. Então, nós não podemos alterar a assinatura do método que foi redefinido. Mas nós podemos alterar o código dele. Então, olha que interessante. Method digerindo. End method. Se a gente deixar assim, só, deixa eu tirar esse carinha aqui. E executar, olha o que vai acontecer. Ele só pegou com milho e todo aquele método que tinha antes, que era aqui, ó, digerindo, ele não fez. Por quê? Porque nós substituímos aquele método por um outro método, com o mesmo nome, só que vazio. Então ele entrou aqui, se a gente colocar um breakpoint aqui, ó. Ó, parou. E substituiu lá, porque a gente redefiniu. Então aqui nós temos a habilidade, isso aqui é o polimorfismo, de redefinir um método herdado. Legal, mas você vai, digamos que a tua intenção aqui não seria exatamente mudar o processo básico. Ou seja, pelo fato de ser um leão, ele digere da mesma forma, mas tem algumas coisas a mais. Então você gostaria de chamar um método que todos os felinos fazem, mas colocar uma pepita a mais. Então, neste momento, você pode criar algo totalmente novo para o método digerindo, ou chamar o método superior, que é o método digerindo do pai, ó pai, ou fazer tudo junto. Então, como é que a gente chama? Daqui, o método superior. Colocamos aqui super. A gente pode fazer das duas formas. Podemos chamar o call method ou colocar assim direto. Olha que interessante. Quando a gente faz isso, nós redefinimos esse método, porque o nosso leão tem uma digestão diferente, mas ele não é totalmente diferente. Ele tem uma digestão com algumas características a mais. Então a gente pega aqui e chama o método anterior, o método do pai, para ele processar e faz o código que a gente quer fazer a mais. Então eu vou ativar aqui, vou dar um F8, só para mostrar que ele realmente chamou o método pai.
Legal. Mas no caso do leão, característica específica para o leão. Vamos colocar aqui right, 2 pontos. Não vamos colocar barra porque a gente quer que ele exiba na mesma linha. E pelos. Então, olha que interessante. Quando a gente processar esse carinha aqui, vou colocar aqui. Tirei. Tem um breakpoint morto aqui. Isso, parou aqui, ó. O leãozinho vai executar este método. Porém, F5, este método foi redefinido. Certo? Então ele entrou no método do felino. Quando ele for processar, ele caiu no método lions, com a redefinição do método. E aqui a gente vai chamar o super digerindo, ou seja, chama esse método aqui do pai, porque é igual. E ele entrou de novo no digerindo do pai. Fez o que tinha que fazer, voltou e vai fazer a parte específica do método filho. Então, alimento digerido e pelos. Na verdade, eu pensei que ele ia sair aqui, mas aqui não faz sentido. Então vamos colocar diferente aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar algo específico da digestão, não do produto dela. Vou colocar aqui. Para ficar mais claro. Nós podemos fazer exatamente isso aqui, ó. Vamos dizer que existe uma característica anterior. Digestão. Digamos que ele tem uma pré-digestão. Então, digamos que ele tem uma pré-digestão. E depois ele digira. Vamos ver como é que vai ficar. Pim. Precisa pular uma linha aqui. Barra. Então ele tem uma pré-digestão. Depois a digestão normal do felino. E a saída aqui. Mas aí você pode falar, com essa pré-digestão, este resultado aqui vai ser um pouco diferente. Digamos que essa pré-digestão faça a digestão global acontecer de uma forma mais eficaz. Então o que a gente vai fazer? Vamos redefinir o método defecando. Então, public section redefinition. Vou colocar aqui. Nós podemos chamar exatamente o método de cima com aquele super. Mas não é o nosso caso. E nós vamos colocar aqui peraí. Olha que legal. Eu redefini o método e ele só trouxe esse carinha aqui. Por quê? Porque ele precisa chamar o pai. Legal. Por que ele precisa chamar o pai? Porque ele tem que chamar esse método aqui, ó. Ele precisa chamar o método do pai. Certo? Quando ele chama, ele faz a digestão normal. Só que quando ele entrar aqui, ele vai entrar também na redefinição que a gente fez.
Vamos debugar para entender? Olha que legal. Então, ele entrou aonde? No método defecando da classe, aqui, Lions. Eu vou chamar o super para que ocorra para que ele chame o método superior e chamou o método felino. Aqui, ele vai fazer esse método. Porém, existe uma redefinição para esse método digerindo também, que é a pré-digestão. Então, ele fez agora digestão normal. E agora, mandou para fora esse carinha. E depois, em vez de ele dar o write normal, ele vai fazer o quê? Vai mudar para polpa de abacate. Porque aquela pré-digestão, digamos, foi suficiente para digerir o milho. E ficou só a polpinha. Então, olha que interessante. Nós, através do polimorfismo, estamos mudando características que são específicas do filho sem mexer no pai. De uma forma muito mais inteligente e reutilizando o código. Então, através de uma mesma característica aqui, de uma mesma classe, nós conseguimos toda essa versatilidade e essa abstração do objeto que só é possível com orientação a objeto. Vocês entenderam? Será que vocês entenderam? Então, só vou repassar essa pequena característica aqui. Então, nós redefinimos este método, certo? Então, nós tínhamos o método aqui, ó, defecando dos felinos. Este método tinha sua implementação aqui. Ele chama um método interno protegido e depois disso manda o resultado para fora. Quando a gente redefine esse cara, nós podemos ou não chamar o mesmo método que fazia o felino. No caso de ser o leão ser um felino, nós colocamos aqui como ele fazendo o mesmo processo muito parecido. Porém, com uma particularidade que não tem no felino, certo? Se a gente olhar esse método aqui, ó, no felino, cadê? Ele faz isso aqui e sai. Só que a gente colocou um atributo a mais, que é este carinha aqui. Legal? Vocês gostaram? É isso, pessoal. Essa é a questão de herança. E essa é a versatilidade que esse código objeto dá. Então a gente cria uma classe completa e depois a gente só vai reutilizando ela e só alterando essas características. Quando você aprende a fazer isso, é que aqui a gente está usando muito a abstração. Nós vamos fazer isso quando formos começar a mexer com ALV e toda essa questão, só que por objeto, não por aquela função que a gente usa. Então a gente cria uma classe por ALV, uma genérica, e depois a gente só vai chupinhando ela e só alterando o que a gente precisa. Então a gente altera a questão do fieldCat e ela já está praticamente implementada. Legal? Então é isso que eu gostaria de mostrar. E tem mais um detalhe também. Por exemplo, se a gente tentar aqui, ó, redefinir o método privado, por exemplo, esse carinha aqui, ele vai chiar, porque o método privado ele não pode ser redefinido, certo? É isso. Próxima aula eu vou mostrar a questão da interface e como a gente usa ela. Legal? É isso aí. FOI. Fui.